Javier Milei garante que o veto é inevitável e que vai dizer não à reforma previdenciária pequena, aprovada na quinta-feira pelo Senado argentino. E é grande a chance de que o veto de Milei seja derrubado. E deve ser. É uma questão moral derrubar o veto, porque o projeto é, na verdade, mais uma tentativa no Congresso argentino, não só da oposição permanente a Milei, mas uma tentativa de conter, de reduzir os tremendos, perversos custos sociais da política econômica de Milei. O Senado concordou, e numa votação esmagadora, em aumentar as pensões de acordo com a inflação, o que pode colocar em risco o quase fanático ajuste fiscal promovido por Milei. E aí, lá no Twitter, uma das casas do Milei, o gabinete do presidente disse que o único objetivo deste projeto de lei era destruir o programa econômico do governo, pois exigiria um gasto extra de 1,2% do PIB. O que é cada vez menos, porque o PIB só desce, despenca. E aí o porta-voz diz: Milei prometeu aos argentinos que manteria um superávit fiscal a todo custo. E ele o fará. Essa história de ele o fará é de uma arrogância tremenda, porque ainda há momentos, situações em que o Congresso precisa concordar para que uma medida seja implementada, seja realizada. Infelizmente, o Congresso abriu mão de parte do seu poder ao conferir a Milei um poder extraordinário, excepcional, previsto na Constituição para casos extremos, mas conferiu esse poder em assuntos econômicos, financeiros, apenas reduziu consideravelmente o número de estatais que Milei havia decidido privatizar. Mas há um pacote considerável que permanece na lista de privatizações almejadas. Uma senadora, a Juliana de Túlio, que é peronista, e é sempre bom lembrar que quando se fala peronista, não quer dizer imediatamente, automaticamente, isso ou aquilo. Peronismo é uma bagunça. Peronismo abriga posições diversas. Inclusive, grupos extremamente contrários entre si. Irremediavelmente contrários. O peronismo já abrigou a esquerda guerrilheira e o comando de caça aos comunistas, que também usava armas, não? Todos abrigados sob o guarda-chuva do nome Perón. Perón usou isso. Como em alguma medida Getúlio fez no Brasil, Perón fez. E no seu momento derradeiro na história argentina, ele abrigou tanto guerrilheiros quanto grupos reacionários. Guerrilheiros que almejavam a revolução e grupos reacionários.
E mesmo depois da democratização e depois do período da União Cívica Radical com o Raul Alfonsín, a Argentina teve o Menem. O Menem era um Milei mais equilibrado, mais adulto, né? Mas que adotou medidas que Milei sempre elogia. Está aí um governo que Milei não critica, o de Menem. E Menem apostou em privatizações radicais, forçou por tempo demais uma equalização artificial entre peso e dólar para combater a inflação. Surtiu efeito durante algum tempo, depois não havia lastro econômico para aquilo, a inflação voltou, e voltou pesada, forte, e chegando mais uma vez à condição de incontrolável em muitos momentos, inclusive recentemente no final do governo do Alberto Fernandes. Outro péssimo governo. Mas Milei, ele decidiu o seguinte: parece para fanzocas do Milei algo inédito, revolucionário, como é que ninguém pensou nisso antes, quando na verdade é algo banal, já feito dezenas de vezes. Um arroxo fiscal para produzir recessão, e a recessão fará seu trabalho, ou seja, derrubará a inflação. Em alguns países, há até um momento de convívio de recessão e inflação. É quando você tem a estagflação. Economia estagnada e preço subindo. Mas, claro, não são períodos longos, porque logo a recessão derruba os preços. Só que isso funciona muito bem em economias equilibradas, onde houve um pequeno choque ou na oferta ou na demanda que provocou desequilíbrio e, portanto, inflação. Para isso, há elevação de juros, para reduzir consumo, etc. Em um país, e é o que disse a senadora Juliana de Túlio, que tem hoje 55,5% da população na pobreza. Palavras de uma senadora argentina. E esses números já foram usados pelo próprio Milei. Depois de eleito, não foi nem para ser eleito. Olha como estamos, não. Depois de eleito, admitiu. 55,5% dos argentinos estão na pobreza. E 17,5% da população argentina na pobreza extrema. E ela lembrou esses números para ressaltar que muitos dos que estão na pobreza ou na miséria são idosos. E aí perceberam claramente a posição de Milei. Não tem reajuste para a aposentadoria. Porque é preciso estabelecer o rigorismo fiscal não mais como instrumento, mas como objetivo, como meta. Num país com mais da metade da população na pobreza, e um país rico, um país de riquezas naturais, um país que teve já uma sociedade próspera, com baixíssimo nível de analfabetismo, com altíssimo nível de emprego. Hoje, e claro, a destruição levou décadas. Embora isso quando se diz que Milei é um reacionário, é até no sentido exato da palavra, não apenas de reagir ao tempo, reagir a movimentos, reagir a revoluções, não é só isso,
mas é os que querem retornar a uma condição anterior. E Milei idealiza a Argentina rural, pré-industrial, como sendo um modelo. Ele não entende que aquelas condições não são repetíveis e que mesmo ali havia uma brutal concentração de renda, que foi amenizada com o início do processo de industrialização. E depois a Argentina mergulhou na degradação educacional, industrial, tecnológica, moral, com governos corruptos, com um governo assassino, incompetente e corrupto, o regime militar. A gente falou o governo porque Videla ficou a maior parte do tempo e, de certa maneira, personaliza e personifica aquele momento. Mas foi uma ditadura, além de sanguinária, assassina, foi também incompetente e corrupta. E o que veio depois, com a redemocratização, foi uma sequência de governos incompetentes, em alguns momentos também dado à corrupção. E é claro, a degradação foi tal que, de repente, uma parte considerável da sociedade olhou para aquele sujeito que apontava o dedo para os políticos e dizia: eles são os culpados, é a casta, vamos derrubar tudo isso. E falou: vamos tentar esse cara. Porque chegamos a um nível de deterioração socioeconômica e de degradação social e cultural que é preciso tentar alguma coisa. Então, Milei encontra uma Argentina despedaçada e pobre, brutalmente empobrecida. E aí, ele resolve usar os livrinhos que leu, os austríacos, o liberalismo radical, adotando o nome que alguns acadêmicos haviam estabelecido de movimento libertário, que não tem nada a ver com libertário. Movimento libertário é outra coisa. Movimento libertário, na verdade, é a mudança da ordem, é a ruptura, é a revolução. E o que Milei propõe é o aprofundamento radical da ordem que produziu a miséria. E as medidas que ele adota... Não, mas o Hayek, além de ser discutível o que faz Milei com a teoria de Hayek e até com algumas considerações sobre problemas sociais feitas por Hayek, é bom lembrar que esse totem de Milei apoiou... Milei era criança, adolescente, ou ainda muito jovem, mas esse totem de Milei apoiou de maneira empolgada, quase como dizendo: chegamos ao desfecho da história. Apoiou o canalha regime de Augusto Pinochet no Chile, com todo o derramamento de sangue, com as torturas, com as prisões arbitrárias, com os assassinatos feitos pelo Estado, que aliás chegou ao poder, o regime de Pinochet, derramando sangue, fazendo matança em um estádio de futebol, o Estádio Nacional, em um centro esportivo que hoje tem o nome de um dos assassinados, o grande Vitor Hara. E tudo isso porque Pinochet abriu as portas para a garotada de Chicago, para os economistas da escola de Chicago, que na verdade são vistos pela turma venerada pelo Milei como
um tanto quanto contidos, que é preciso radicalizar, é preciso voltar ao capitalismo primordial, ao capitalismo que comprava a força de trabalho e essa não tinha direito a nada, senão ao salário. É isso que Milei idealiza. O que ele não entende é que aquele capital já não existe. Ele foi superado, submetido pelo capital financeiro, que deseja agora sim a volta àquelas condições de falta de direitos, de uma aparência de relação livre entre o que compra a força de trabalho e o que vende a força de trabalho, ignorando conceitos primários como a alienação do trabalho. Ou seja, quem produz, quem trabalha é alienado, é removido não só do desfrute da riqueza que ele produziu, mas do conhecimento da riqueza que ele produziu. E aí, para enfrentar a inflação, Milei opta por uma recessão brutal, onde já havia desemprego, pobreza, falta de dinheiro. Ele diz, vamos recuperar a moeda e recuperamos tudo. Não é verdade. Isso já foi feito dezenas de vezes. Não temos aí um gênio descobridor de soluções. Ele está aplicando uma fórmula já usada e que sempre que foi usada em países com condições similares às da Argentina, veio o desastre. Veio o desastre. E aí são anos e anos para tentar se erguer de um desastre como esse. O Senado aprovou de maneira esmagadora simplesmente a reposição